Então, meus amigos do Jornal Digital Canela, hoje estamos aqui com o treinador campeão em 98, Joãozinho Prestes, que vai falar um pouquinho daquele time, daquela campanha, de como foi comandar esse time que acabou com o título amador de 98. Conte aí para nós um pouquinho, João, como foi esse título, essa campanha. Olá, Alexandre. Tudo que se lembra e tem para falar desse título são coisas boas, são coisas de relacionamento, de lealdade e foi o que levou o Serrano ao título do estadual de amadores de 98. E só se tem coisas boas. As pessoas que hoje estão se reunindo aqui hoje nos trazem um filme, né, de tudo que se passou, as dificuldades, enfim, e as coisas boas que se colheu, né? Enfim, a comunidade, foi um todo que fez com que o Serrano chegasse a esse título. E era um grupo fechado que no começo até talvez não se acreditasse muito no título, mas aos poucos foi vendo que tinha possibilidade e cada vez mais empenho do grupo. O título ele veio desde o primeiro jogo do Serrano, da forma, da conduta, da determinação, da lealdade entre todos, e que fez com que se formasse uma família onde se respeitasse as diferenças entre cada um, e foi agregando, foi criando forma, e chegou no momento que a gente sabia e que podia chegar aonde chegou. E como é que é esse momento aqui de estar reunido depois de 25 anos daquele título e encontrar a maioria dos atletas aí? Olha, amigo, isso é extremamente gratificante e uma coisa fantástica, uma coisa muito, muito maravilhosa de se viver, de se sentir, ter esse momento. Show de bola. Obrigadão, João. Um abraço. Tá bom, um abraço. Olá, meus amigos do Jornal Digital Canela. Hoje estamos aqui no campo do Serrano, acompanhando a festa em comemoração aos 25 anos do histórico título do Serrano campeão amador de 98. Vamos conversar aqui um pouquinho com o capitão Irineu, na época, capitão do Serrano, que teve o privilégio de erguer a taça. Então, Irineu, como é que foi aquela campanha, como é que foi o time, o título, o que tu pode nos contar um pouquinho dessa história? Bom, em primeiro lugar, bom dia. Olha, é uma emoção muito grande porque a gente está recordando esses 25 anos desse título, aquele grupo maravilhoso que nós tinha, que era um time assim de muita garra, muita humildade. Nós pegamos os times muito mais fortes que nós, mas nós era um time fechado, com muita vontade. E é uma recordação muito grande, a gente se emociona cada vez que se lembra. Isso traz alegria a todo mundo e olha, é um prazer poder se encontrar hoje com todo mundo aí. Então, Irineu, muito se falava naquela época que o time era considerado velho, com jogadores com uma idade já avançada, mas isso contou muito para a equipe? Ou o que tu pode me dizer sobre isso? A idade ajuda para ter o lado bom e o lado ruim, mas nós tínhamos um time muito fechado, nós tínhamos um treinador bom, nosso grupo era unido, e era um grupo que a gente treinava terça e quinta, e no domingo de manhã nós vinha jogar mini snook aí 10 da manhã, porque para se reunir, para se sentir bem, e o nosso grupo foi maravilhoso. Fosse olhar hoje, a gente não consegue mais montar um grupo igual aquele que nós tínhamos. A união foi um dos grandes pontos fortes, então, da equipe. Com certeza, a união, a pegada, quando um estava cansado, o outro deixa que eu vou na tua, era a coisa maravilhosa. É difícil achar uma equipe que tinha a união que nós tínhamos aquele ano de 98. Show de bola. Obrigadão, Irineu. Um abraço. Eu que agradeço. Obrigado. Então, meus amigos do Jornal Digital Canela, estamos aqui com o Zóio, grande meio-campo do Serrano, campeão amador em 98, uma das peças fundamentais naquele meio-campo ali. Então, vai falar para nós aí um pouquinho como é que foi a experiência de jogar naquele time, como é que foi a experiência de ser campeão ali com aquele grupo ali. Fala pra nós aí, Zóio, um pouquinho daquele time. Sabe, meu querido, assim, na verdade, eu sempre falei em todos os lances que eu tô, em todos os ambientes, que a gente ganhou porque a gente era amigo. Prova disso é isso aqui que a gente hoje está fazendo, se reunindo tantos anos depois. As mesmas pessoas estão aqui porque é um grupo de amigos. E a gente era na época um grupo de amigos, a gente ganhava porque valia a pena tu lutar pelo outro. E eu tenho certeza que tinha time até superior a nós na competição, mas não com a amizade, com a intensidade que a gente tinha. E eu acho que isso foi o maior resultado daquele ano.
A amizade do grupo, a união do grupo, então, foi um dos fatores fundamentais naquela campanha vitoriosa. Não tem a menor dúvida, logicamente nós tínhamos jogadores decisivos, que era o Hélio, por exemplo, decidia para nós, o Maurício estava muito bem no gol, a gente não tomava muito gol na verdade, então a gente fazia 1, 2, acabava sempre com a vitória. Mas o importante de tudo isso foi a direção ter juntado as pessoas que juntou, tenho certeza disso, porque o importante na verdade era nós assim, com frio, com chuva, com geada, a gente estava treinando, a gente uniu uma turma muito boa, pessoas humildes, atletas humildes e todos vencedores antes do campeonato mesmo, como a seguir dali muitos títulos vieram para todos, com certeza. E o grupo estava focado e queria esse título. No início a gente não era o que a gente acreditava que pudesse chegar. No decorrer a gente foi ganhando, foi criando corpo, fomos vendo que tínhamos condições, logicamente chegou no momento que a gente tinha certeza que poderia chegar como a gente chegou. Show de bola, brigadão Zóio. Obrigado a todos. Então, meus amigos, estamos aqui no campo do Serrano, comemorando os 25 anos daquela conquista histórica do Estadual de Amadores de 98 e conversando então com mais uma figura importante daquele jogo, daquela campanha vitoriosa do Serrano, Balu, que todo mundo conhece aí, vai falar pra gente um pouquinho de como foi aquela campanha e de como foi conquistar aquele título. Conta aí um pouquinho pra nós, Balu, como é que foi? Bom dia, Alexandre. Olha, cara, faz 25 anos daquela grande história, né, aquele grande título, que foi muito emocionante, não tem como esquecer. Uma grande lembrança a mim daquele título, no dia 14 no sábado, teve o nascimento da minha filha, que ontem completou 25 anos, e no domingo, no dia 15, a gente foi campeão, e hoje a gente está comemorando 25 anos do título também. Com certeza foi assim uma experiência jamais vista, em 98, com um grande grupo que nós tínhamos ali, a parceria, contando muito, todos os finais de semana a gente contava para chegar ao final de semana para a gente poder se encontrar, que era gostoso estar junto com eles, parceria. E naquela união que a gente teve, naquela amizade que formou uma família, a gente conseguiu chegar até o título de 98. E eu me lembro naquele jogo tem uma história engraçada tua, né? Não tem como não comentar. Eu me lembro que eu estava trabalhando ainda nesse jogo lá e vi daqui a pouco tava o Balu lá, trepado em cima da grade lá, querendo pular para salvar o pai dele, que acho que estava numa confusão lá. Conta um pouquinho dessa história aí, Balu. Verdade, Alexandre. Realmente depois foi engraçado mesmo, né? Hoje a gente contando, com certeza. Foi uma situação que deu uma confusão entre torcida, né? Infelizmente meu pai estava envolvido, foi se esconder do sol, estava uma tarde muito quente e acabou indo pro lado da torcida do adversário. Aí como deu um lance nosso, acho que acabou esquecendo que estava na torcida do adversário e comemorou um lance lá. Onde gerou uma grande confusão, tudo. Aí onde que eu estava na lateral trocando a minha chuteira, o campo estava muito seco, onde veio a minha irmã falando que tinha sido com meu pai. E naquele desespero eu saí correndo e comecei a escalar a tela lá, sorte que o Jorge me puxou e não... Graças a Deus Exatamente. Que o juiz não expulsou, graças a Deus aí. que deu tudo certo ali e conseguimos terminar com aquele título. Verdade. Né? Obrigado, Balu, um abraço aí. Te agradeço, Alexandre, até mais. Estamos aqui na festa de comemoração dos 25 anos da conquista do título estadual de amadores pelo Serrano. E estamos aqui então com o Hélio, autor do gol mais importante então naquela conquista, naquela história do Serrano, que vai nos contar um pouquinho de como foi aquele jogo, como foi aquele gol e que terminou com o título então. Conta aí pra nós, Hélio, como é que foi aquele gol? Foi assim uma semana bem, vamos dizer assim, apreensiva para nós, né? Porque a gente não podia perder, não podia levar gol e tinha que ganhar para não depender de ninguém, né? E a gente chegou lá no campo do Vila, lá, né? Com esse intuito, né? E a gente, como foi o campeonato todo, né? 10 marcando e o Hélio lá na frente para definir, né? E sorte que sobrou uma bola, uma atrasada mal dada pelo volante deles. Eu antecipei o zagueiro, driblei e dei um biquinho no canto do goleiro lá. Pois é, acostumado Salomão, acho que era o goleiro. Acostumado sempre a fazer gol de categoria, a gente já conhece aquele drible característico, né? Sim. E dessa vez foi de bico, foi o que sobrou, foi o que deu para fazer. Era o que deu para improvisar na hora e tinha que ser rápido, né? Eu só dei um cortezinho e já dei um biquinho, tipo o salão, né? Pensamento rápido, né? Artilheiro é isso aí, né? E como é que foi? Como é que era aquele time?
Como é que era jogar num time experiente, jogadores bem experientes ali, conhecidos já do nosso esporte aí. Era um time... Muitos até não acreditavam que poderia terminar nesse título, até consideravam ser um time mais velho, mas isso no final das contas foi um fator positivo, acredito eu. Não sei a tua opinião sobre isso? Quando a gente chegou no quadrangular final, a gente era considerado o patinho feio, né? Era o azarão, vamos dizer assim, né? Mas dos primeiros 4 jogos, a gente teve 3 em casa. E a gente ganhou os 3 em casa. A gente já criou uma gordura, vamos dizer assim. E daí depois a gente jogou contra o 7 lá, que daí foi ali eu acho que a gente foi campeão. Porque se eles ganham de nós, o título era deles. E daí lá a gente buscou um empate. E daí depois o último contra o Vila. Eles mais de sangue doce também, né? Mas também não jogaram para perder. E daí, felizmente, a gente fez aquele 1-0 e conquistou o título. Show de bola. Obrigadão, Hélio. Eu que agradeço. Olá, meus amigos do Jornal Digital. Estamos aqui com o Luizão, grande zagueiro do Serrano, participou da campanha vitoriosa. Vai nos falar um pouquinho sobre esse reencontro aí com o pessoal e também sobre o time da época aí. Conta aí pra nós, Luizão. Boa tarde a todos. Isso aí é sempre uma satisfação, né? A gente conseguir reunir quase que todo mundo, né? Alguns ali de Caxias que não puderam vir. A maioria continua se encontrando, mas para encontrar todo mundo assim, fazer uma festa assim, vale muito a pena, porque aquilo não era só um time, né? Era uma família. A gente tinha muito prazer de vir aqui só treinar ou só se conversar. Então sempre é bom se encontrar. Isso aí é uma coisa que o pessoal fala sempre aí, né? Que a união do time aí foi um diferencial naquela campanha. Era um diferencial dentro do vestiário, um grupo bem unido. O que tu me diz sobre isso aí? Realmente é isso? Realmente era isso. A gente sabia que a gente não era os melhores, nem o segundo, nós era talvez a 10ª força do campeonato. Só que a gente acreditou na nossa união, fomos indo assim de degrau a degrau, né? Daí hoje até olhamos toda a campanha, tivemos em 28 jogos, 4 derrotas. E ficamos sempre em primeiro lugar em todas as fases. E isso foi muito pela nossa união. Olá, meus amigos do Jornal Digital Canela. Hoje estamos aqui com o nosso amigo Eduardo Rodrigues, o Chuchu, que participou diretamente também da campanha do Serrano, ali narrando jogos e acompanhando o time. Vamos ver com ele então, contar um pouquinho de como foi acompanhar o Serrano nesse título de 98. Conte aí pra nós, Chuchu. Primeiro, cumprimentar todos os nossos leitores do nosso jornal digital, esse canal fantástico de comunicação, principalmente na área do esporte, Xandão. E dizer que 98 foi um ano muito especial. Nós conseguimos acompanhar o Serrano. Aqui eu estava de volta a Canela e realmente foi uma emoção muito grande, porque depois de 31 anos o Serrano se sagra campeão do estado, bicampeão em 98. E como tu estava lá também no outro veículo de comunicação, eu também estava no outro veículo de comunicação e conseguimos contar, cada um à sua maneira, mas nós mais especialmente com o rádio, que era o grande veículo de comunicação na época, né? A epopeia do Serrano, naqueles jogos memoráveis aqui dentro do estádio Dr. Pedro Sander, e da mesma forma fora do estádio aqui, onde o Serrano também capitalizou grandes resultados que colaboraram definitivamente para o Serrano conquistar naquele dia 15 de novembro de 98, com 1-0 em cima do Vila Rosa, coroar aquela campanha que foi feita com muito trabalho e com muita dedicação. E era um time fantástico, né? Que o toque de bola ali era extraordinário. Um time que realmente tinha muita qualidade, né, Chuchu? Tudo dava certo, né? Eu encontrei hoje de manhã o João Prestes, né? Olhando para o Hélio, que ainda joga algumas competições aqui da nossa região, o Balu e tantos outros que ainda estão jogando um futebol de qualidade para a idade deles, né? Mas na época uma gurizada nova, cada um no seu lugar. O Joãozinho Prestes foi de uma felicidade tremenda e conseguiu montar um time realmente qualificado em cada posição e que deu ao Serrano essa alegria, e principalmente para os canelenses, porque nós somos bicampeões do estado, né? Show de bola, obrigado, Chuchu. Um grande abraço. Então, meus amigos do Jornal Digital Canela, hoje estamos aqui no campo do Serrano, acompanhando a festa de confraternização em comemoração aos 25 anos do título do estadual de amadores. Com certeza é uma emoção estar aqui de volta no campo do Serrano. Fazia bastante tempo que eu não vinha
não pisava mais nesse gramado, não vinha mais no estádio, até porque não tinha mais nenhuma competição. Mas com certeza tenho boas lembranças de muitos jogos que eu trabalhei aqui, vários jogos mesmo, acompanhando o Serrano em várias competições estaduais aí. E também tive o privilégio de participar da campanha vitoriosa de 98, cobrindo muitos jogos, tanto aqui no Serrano como em campos fora, né? E também tive a oportunidade de acompanhar grandes jogos aqui no estádio Dr. Pedro Sander, decisões de campeonatos do nosso varziano, que hoje infelizmente não acontecem mais, né? Não temos mais no nosso varziano, mas quem sabe futuramente aí possamos ter de volta aí grandes jogos, se não aqui, em outro lugar, quem sabe lá na Celulose ou se constrói um outro campo aí em Canela, né? Canela precisa realmente de um campo de futebol aí para tocar de novo o seu varziano. A gente vê aí Gramado se desenvolvendo muito bem o futebol, né? E fica triste em ver que o Serrano não existe mais. Com certeza dá muita saudade aí de estar aqui nos domingos acompanhando o time, conquistando inúmeras vitórias, alguns jogos também que não foram um resultado positivo, mas faz parte do futebol isso aí, um dia a gente ganha, outro dia a gente perde. Mas o importante aí é a amizade que a gente fez ao longo desse período, mais de 25 anos aí acompanhando o esporte. E é importante é isso aí, é a amizade que a gente faz. E muito bom estar aqui de novo no campo do Serrano, revendo jogadores aí da época, de muita qualidade, então a gente fica bem contente com isso aí, com ser lembrado para esse encontro aí. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Não jogo nada. Não vou participar porque senão eu estrago. Se vira com o pezinho aí. Aí, vamos na neve, meu. Aquela vez o Traiana foi o time do Vila Rosa. Me pegaram mais uns 3, 4 fora aqui, sabe? Pra dar um time bom, né? Agora não sei mais nada, né, cara? Pena, né? Lá da região, do Alfaçore e outras coisas. Perderam para o Serraria, Santo Antônio. Serraria, bom também. É que eles pegam muita gente. Mas é bom o futebolzinho, né, cara? Tava jogando.